problemas. Na verdade, a questão essa do pensamento por imagem, a gente conversou bastante assim sobre a relação entre essa capacidade humana de pensar e criar imagens que vão além da realidade, né? Além das coisas que a gente vê assim concretamente. E acho que é uma coisa que até dialoga bastante com o teu trabalho, no caso tu, né, Ana? Quando tu fala da mulher pássaro, né, essa figura que mistura seres que a gente não vê na nossa realidade concreta, mas que a gente tem capacidade de imaginar, né? E aí, como isso é uma capacidade humana muito importante, muito fundamental. E a gente conversou muito sobre como essa capacidade também é algo que a gente tinha falado nos primeiros encontros, mas o quanto essa capacidade também ela é capturada, digamos, né? Especialmente no contexto capitalista, mediatizado, assim, enquanto a gente meio que terceiriza a nossa imaginação, né? E aí a gente deixa de pensar, a gente tem dificuldade, a gente falou um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem, por exemplo, de fechar os olhos e imaginar algo, assim. Eu, pelo menos, tenho muito essa dificuldade, por exemplo, quando faz meditação. Sabe aquelas meditações guiadas, assim, que a pessoa vai descrevendo uma imagem e tu vai entrando na imagem? Para mim é muito difícil fazer isso. Para algumas pessoas é mais fácil. A gente conversou um pouco aqui e ficou assim meio. Acho que para todo mundo é meio difícil. Não sei como é que é pra Tiana, mas parece que para todo mundo é um pouco difícil, assim, essa atividade de imaginação, assim, de se colocar como autor. Até nos sonhos, né? A gente falou sobre pessoas que conseguem, nos sonhos, se colocar como autor do sonho, né? Começar a influenciar ali o sonho a partir do próprio desejo, como se estivesse dirigindo, roteirizando esse sonho, que também é uma capacidade humana que a gente acaba meio que não exercitando muito. E a gente falou sobre essas questões, assim. E aí aqui até as mulheres pássaros, daí eu mostrei um pouco aqui, por exemplo, no Egito, né, como era muito forte essa questão de criar-se esse outro mundo, o mundo além da vida, o mundo dos mortos, os deuses como esses seres híbridos. Então, como isso vem vindo lá, a gente já viu lá nas cavernas, como tinha já esses seres híbridos. No texto ele vai falar daquela figura que está numa estalactite, assim, que é meio mulher e meio boi, aí dependendo do ângulo a coisa se transforma. Então, como isso já está lá no início, né? Nesses primeiras experimentações que a gente tem em registro humanas, que já está ali, né? Assim, essa capacidade de imaginação além da realidade. E aqui nos mitos gregos, por exemplo, também é muito presente as figuras híbridas, figuras é, meio monstruosas, meio fantásticas, e como isso é algo que sempre esteve presente na nossa cultura. Hoje já está mais, digamos, separado, né, da nossa imaginação no sentido de ser algo que a maioria das pessoas não acredita nesses outros seres. A não ser que a gente tenha uma relação, por exemplo, que tu tem com a religião, né? Que, no caso, tu, Ana, de novo. É que eu tô falando como se fosse pra ti só, mas eu tô só retomando, assim. Dependendo de algumas práticas religiosas, tem, né, seres e outros imaginários. Mas, em geral, não, né? Na católica tem os anjos, que são meio também seres meio híbridos, se for pensar, né? Mas, enfim, na nossa cultura a gente hoje vê um filme, né? Nos filmes a gente vê esses seres fantásticos, híbridos, consome um filme, vê uma história e segue a vida. Não tem uma relação tão aprofundada no sentido de desses seres fazerem realmente parte da nossa vida, né? Da maneira como a gente pensa sobre a realidade. É mais assim sobre consumo, né? Sobre qual é a roupa que tu vai usar, com a estampa, né? Dessa figura ou não. E uma coisa que esse autor falou também que é interessante é que, por mais que a nossa cultura ocidental racionalizada, cientificista, colocou a imaginação e os sonhos, enfim, essa invenção de coisas, né? De coisas que não existem, por mais que tenha colocado isso, essa capacidade como algo inferior, e no sentido da racionalidade, das palavras escritas, né, da matemática, terem se tornado consideradas como uma forma superior de pensamento, o autor vai chamar a atenção para o fato de que, mesmo na física, por exemplo, é preciso criar imagens para poder falar dos conceitos. Daí eu trouxe o exemplo aqui do gato de Schrödinger, não sei falar direito, que é aquela história do gato se está morto ou se está vivo, para falar dos estados
quânticos de sobreposição, assim, de possibilidades. Então, e daria para pensar diversos outros exemplos, assim, de como essa imaginação ela está presente até onde a gente consideraria dentro dessa cultura algo mais racional. Então, o pensamento ele funciona através de imagens, né? Independente da gente botar palavras, explicações, lógicas, como a gente viu ali no filme do Jean Hu, né, sobre espectro, que a gente falou de espectrofagia a partir desse filme, quando ele coloca as imagens lado a lado, a imagem da rainha e a imagem do ritual, ali é um pensamento por imagem que está acontecendo, né? Coisas estão sendo ditas, pensadas, através desse encontro dessas imagens. Não precisa ter a legenda do cara explicando. No fim acaba tendo, mas não precisaria. Se a gente vê só as imagens juntas, a gente já tem um pensamento acontecendo ali. Assim como os sonhos, né? Os sonhos são sequências imagéticas e vão produzindo pensamentos através das imagens. A gente pode fazer uma análise posterior, tentar descrever, explicar, mas o que a gente está falando aqui é de um pensamento que acontece através das imagens, independente da gente interpretar ou não, né? Que já está ali naquele encontro de imagens. E isso como a base, né, da criação, do pensamento, da organização do ser humano como sociedade. E aí eu também falei dessa questão da imaginação criadora, que segue um pouco essa mesma linha, assim, né, dessa possibilidade de criar realidades através das imagens. Então as imagens não como repetição, não como imitação, mas como ampliação da realidade. Surreal nesse sentido. Tanto que eu trouxe o René Magritte aqui, porque ele é um artista do surrealismo. Então o surrealismo traz essa ideia de acima, né, da realidade, surrealismo além da realidade. Mas eu gosto de pensar no sentido de sobreposto à realidade. Quase como um filtro, assim, né? Quando a gente abre o celular, põe um filtro, uma máscara, uma coisa assim, como se fosse um filtro, algo que está na realidade junto, né? Então, quando a gente pensa lá as pinturas na parede da caverna, aquilo é surreal também, né? Porque é a realidade concreta da parede, mais o que é colocado por cima, né? Esse filtro de pinturas colocado por cima. E não só de pinturas, de rituais, de modos de experimentar essas pinturas, enfim. Então, essa ideia de uma imaginação que vê além, né? Além do que está ali na frente dela. Então, eu olho para a realidade, mas eu tenho capacidade de projetar coisas, imaginar coisas, colocar coisas, viver coisas que não necessariamente estão concretizadas ali. E aqui esse exemplo do Magritte é interessante, que ele está olhando pro ovo e pintando o pássaro. Né? Então essa ideia de uma espécie de uma... Ele fala clarividência, mas a gente pode pensar quase como uma coisa mais profética assim também, né? Da arte de produzir coisas. Na ficção científica isso é muito comum, né? Coisas que foram ditas e pensadas e criadas em histórias de ficção científica, hoje a gente vê na nossa realidade. E há um tempo atrás isso era ficção, né? Então, como a arte também tem essa capacidade de certa forma, prever coisas, né? Ou até mesmo sugerir coisas que podem vir a se tornar realidade. Isso, né, pode ser pensado para o bem e para o mal, né? Pode ser pensado no sentido de reproduzir a lógica do capitalismo, ou também de histórias, narrativas, obras de arte que apresentem ou revelem outros modos de vida possíveis. E aí, então, hoje o tema que eu pensei para a gente conversar é os saberes localizados ou situados. Porque em inglês é situado a palavra, mas a tradução brasileira botaram localizado, mas os dois termos têm o mesmo sentido, né? E aí, esse texto ele é um pouco mais complicado, assim, né? Mais difícil. Eu não sei se alguém chegou a dar uma olhada. Alguém tem algum comentário? Nem que seja um comentário do tipo, não rolou. A Ana já disse que não teve tempo, né? Que tava trabalhando. Eu li ele, acho que antes. eu li metade, assim, hoje, mas foi bem chegou, né? complexo mesmo. Algumas coisas eu consegui acompanhar. Eu tava no Kindle também, aí quando passei pra lá, a formatação ficou meio esquisita
das notas de rodapé, as referências, mas é algo que tem que realmente, eu acho que demorar mais. Ele é um texto mais complexo. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu li ele foi não me lembro, foi na época do mestrado, não me lembro agora, 2013, eu acho. E eu não entendi nada, assim, sabe? Tipo, daí eu li, assim, daí eu li, daí eu discuti, daí eu fui entendendo. E hoje, assim, eu acho que esse texto, ele é muito. Como é que a gente diz, assim, quando a coisa prolifera, tipo, embrionário, né? Embrionário, que diz. Eu acho que esse texto tem muito de coisas que a gente está falando muito hoje, assim. Não só do lugar de fala, mas um pouco sim, um pouco é a questão do lugar de fala, que a gente poderia colocar também como saber localizado nessa ideia do lugar de fala, mas sobre tentar olhar para o mundo sem ser nesse lugar de neutralidade, desse não lugar, digamos, né? E entender que cada um de nós parte sempre de uma perspectiva, né? Assim, e que isso não é algo que a gente tem que esconder ou que a gente tem que neutralizar. Principalmente na universidade tem essa tendência, né, a querer que a gente neutralize um pouco assim a nossa história, que a gente é. Pode falar, pode falar. Ah, isso, quando eu li, eu percebi muito uma relação, assim, com o livro que eu falei que eu tava lendo, Diante do Tempo, eu não sei falar, gente, Huberman. De Mas essa Dilberman. relação, Eu isso. falo assim, de Dilberman. E daí, eu vi muito essa relação mesmo, de como lidar, porque tem muito essa, enfim, esse cientificismo, né, que ignora muitas coisas, essa maneira de olhar para a ciência, e como ele fala também em relação à história da arte, como a gente olha para o mundo também, né, e que é muito problemático mesmo. Eu vi muito essa relação com o livro, assim. O Diante da Imagem é o livro? Diante do Tempo, Diante do eu tô Tempo. lendo. Ah, sim. Não, esse eu não li. E ele fala sobre a questão da história, então. Ele fala Ah, muito sobre a visão dos criadores de quererem, enfim, essa visão que é muito imparcial uhum, e que eles não querem lidar com essa questão, né, do anacronismo mesmo, de coisas uhum. que vão se repetindo ao longo do tempo e que também, sei lá, tá no inconsciente, que a gente às vezes não quer enxergar, né, Ah, legal. na história. Vou procurar esse dele para dar uma lida também. Não li. Mas interessante. Eu acho que tem tudo a ver. Pode ser pensado pelo viés da história. Eu acho que pode ser pensado na produção de conhecimento de uma forma total, mas aqui no caso a gente vai tentar puxar para o lado da produção de imagens, né, que é o que a gente está pensando aqui. Mas dá para pensar pelo viés da história também e pelo conhecimento de uma forma ampla mesmo, no sentido de quem é o sujeito que está produzindo esse conhecimento. Porque se criou essa ideia cientificista, né, de um lugar de neutralidade. E aos poucos foi se percebendo, né, assim, que não existe essa neutralidade, né? Que essas pessoas que defendiam a neutralidade, elas eram extremamente marcadas, assim, elas tinham um lugar de fala muito marcado também, né? Que é o lugar da dominação, né? O lugar da dominação, que é um pouco também o que eu quis chamar a atenção lá quando a gente estava vendo o filme do Jean-Hu, que querendo ou não, por mais que ele tenha uma visão um pouco mais aberta, querendo ou não, ele reproduz também esse lugar, né, do europeu olhando pro africano como um objeto de estudo, né, como esse lugar assim, e fazendo bem uma marcação entre eu e eles, né, nós e ele, nós que estamos vendo somos iguais a ele, né, ou seja, eles descobriram algo que nós ainda não descobrimos. Nós quem, né? Talvez a gente já descobriu, né? Talvez a gente descobriu também dos nossos modos, assim. Ele tá falando de um lugar bem marcado, né? Assim, quem são as pessoas que não descobriram essa relação espectrofágica com a vida, né? No caso ali é interessante, porque os textos dele falam de uma descoberta, né? Desse viés mais espectrofágico a partir dessa experiência, o que eu acho bacana. Mas, de qualquer forma, ali eu acho que ainda está muito, muito marcado esse lugar de diferença e deles colocando como um espectador meio que universal, assim, né? Neutro, no sentido de não precisar se marcar tanto, né? Enquanto o outro é o tempo todo marcado, o tempo todo apontado as diferenças. E aí, pode falar. Eu li também, achei difícil, mas eu não pirei muito nessa ideia, nessa coisa
confesso que eu fiquei meio assim, oi com essa coisa da ciência, da objetividade. Eu fiquei muito fissurado assim, no meio do texto, quando ela começou a falar sobre o olho, a visão, esse olhar de cima, que olhar é poder, que a gente constrói mundo a partir da visão, como que a gente vai olhar junto com as outras pessoas. Eu fiquei muito intrigado com essa coisa do olhar. Tem essa parte mesmo do conhecimento, ciência, mas eu fiquei meio devagando um pouco nessa parte. Eu fiquei bem fissurado com essa coisa do olhar, que acho que tem muita coisa que a gente falou já alguns momentos aí para trás, alguns pontos aí para trás. Ah, legal. Eu acho que essa questão do olhar, ela é bem importante no texto mesmo, e justamente por mais que tu não tenha ficado tão apegado na questão do cientificismo, da objetividade, a gente dá para relacionar essa questão da objetividade com a visão, né, também, no sentido do que seria essa visão objetiva. E vocês lembram de uma coisa que eu comentei também lá quando a gente estava vendo o texto do Devorar o Duplo, do Comer o Duplo, que quando lá no cinema russo tinha essa ideia do olho cinema, né? Desse olho que mostrava além, mostrava mais que a visão humana. E tem uma ideia assim que a gente vai ver aqui assim na sequência de uma certa objetividade dessa visão. Essa visão do satélite, essa visão das câmeras, essa visão enfim, da inteligência artificial, acho que ainda não chegou nesse ponto, mas porque ela é bem ficcional, assim, bem criativa, né? A gente já desconfia da inteligência, dessas imagens de inteligência artificial. Mas já as imagens da câmera, nossa tendência é acreditar, né? Como se ela mostrasse a verdade. E então tem muito essa ideia da objetividade mesmo, assim. E o que ela está chamando a atenção não é exatamente no sentido de subjetividade, que a nossa tendência é essa, pensar, né? O contrário de objetividade é subjetividade, né? Então, eu tenho que trazer o sujeito, né? E o que ela vai dizer, a gente vai ver que, na verdade, o que ela está falando é mais objetivo, porque está colocando mais dados, digamos assim, né? De informações, assim. Quem é que está vendo, de onde está vendo. Por exemplo, a gente vai ver depois aqui na sequência como o uso da fotografia foi levado para um lado de isso é a verdade, mas na verdade era super ficcional, porque tira uma foto, mas a maneira que usa aquela foto, que é a coisa da espectrofagia, não é só a produção da imagem, é como que vai colocar essas imagens em relação, né? Que imagens vão ser produzidas com essas imagens. Só um segundo que eu preciso colocar na tomada. E esse trecho aqui, que é isso? E esse trecho aqui que eu separei, ele vai trazer justamente essa questão que o Chicão comentou da visão. Eu não separei muitos trechos, não, foram poucos, assim, mas bem pontuais, assim, do texto. E aí, se vocês querem comentar mais alguma coisa de outros pontos, fiquem à vontade, sempre. E aí, então, uma questão que ela vai chamar a atenção é de insistir na natureza corpórea de toda a visão. E isso é interessante, porque tem a ver com o que eu estou falando no sentido de é uma fotografia, mas tem um sujeito, né? Tem um corpo, tem uma corporalidade que está envolvida com essa fotografia. Não é uma câmera sozinha flutuando no mundo e tirando fotos, né? Então, seja uma visão no sentido da fotografia, seja uma visão no sentido de uma perspectiva, um ponto de vista sobre um determinado assunto, sempre tem um corpo. Então, essa é uma coisa interessante que ela vai trazer, essa questão da corporalidade. O que eu acho que dialoga muito com aquilo que a gente falou antes, da imaginação... Ué, não foi? Da imaginação criadora como um embate corpo a corpo com o mundo. Que não é só uma imaginação que fica nos processos internos dos sujeitos, das pessoas, mas é uma imaginação que ela vai para fora, né? Ela se materializa, seja numa pintura, seja num desenho, seja no que for, ou seja numa pesquisa científica, né? Também está produzindo ali um tipo de visão sobre o mundo, tá compartilhando um tipo de visão com o mundo. Então a visão que a gente está falando aqui é uma visão ampliada, não é só a visão direta, mas é essa visão aqui, né? Esse visionário, essa visão que é aquilo e mais um pouco, e mais alguma coisa.
Então é essa visão que a ciência também produz, né? A ciência nos mostra algo sempre além da realidade. A ciência, a arte, né? Todas essas formas humanas de se relacionar com o mundo sempre estão nos mostrando uma visão a mais sobre a realidade. E aí, eu acho que isso aqui é uma coisa importante, né? Que ela propõe uma ideia de... Por isso que eu digo que é uma coisa que eu acho que está muito acontecendo, assim, que o texto dela é um texto embrionário, assim, e pregnante, no sentido de que ela estava falando isso, se eu não me engano, nos anos 80, esse texto, 80 ou 90, mas é antigo, né? E hoje a gente está vendo esse discurso muito na prática acontecer, assim, né? Tipo, não sei como é que era para vocês, mas na minha época da faculdade, quando eu entrei em 2007, não se discutia esse tipo de questão, sabe? Assim, é bem assim a visão da verdade absoluta, neutra, essa visão assim que o que ela está comentando aqui, né, que não existe, né, que esse lugar neutro não existe, mas durante muitos anos isso era a norma e há pouco tempo atrás, né? Inclusive essa mudança de mostrar essas perspectivas gera reações, né? Como a gente tem visto também várias reações conservadoras, né? De querer retomar esse lugar de um sei lá, uma perspectiva de dominação natural, digamos, e não pôr em questão, né? Não pôr em questão isso. E o que ela está falando é de colocar em questão. Reformar, então, um sistema sensorial, ou seja, um sistema de sensações, né? Um sistema de maneira de perceber a realidade, porque é uma coisa que a gente falou também, a maneira como a gente vê, a gente aprende, né? A gente aprende a ver, a gente aprende a sentir, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a comer, né? A sentir o paladar das coisas. Tudo isso são aprendizagens. Por mais inconsciente que possa ser, são aprendizagens, né? Então, assim, existe todo um sistema que produz. E a gente está falando disso quando a gente fala ali do Instagram, que fica nos bombardeando com imagens, tá formando, né? Um tipo de sujeito, um tipo de pessoa, um tipo de modo de ver a vida, de olhar para o mundo. E aí ela vai falar que esse sistema é um sistema que faz um salto para fora do corpo marcado. E fala desse olhar conquistador que vem de lugar algum, vem de lugar nenhum, de lugar algum. Então, essa imagem desse olho, sei lá, divino, né? Durante muito tempo tinha essa ideia do Deus, o Deus cristão, né? Esse Deus que vê tudo, onipresente, onisciente, onipresente, onisciente e onipotente. Que, na verdade, é um desejo, né? Muito de um determinado grupo, assim, né? Da humanidade. Dos colonizadores, né? Enfim, a gente poderia localizar especificamente esse desejo de ter tudo, de ver tudo, de saber tudo e de mandar em tudo, de controlar tudo. E desse lugar, assim, de eu vejo, mas eu não sou visto. Eu posso representar, né? Dizer como devem ser os outros, criar a imagem da mulher, a imagem da criança, a imagem do homem, mas a minha imagem nunca é mostrada. E isso é totalmente espectral, né, gente? Essa ideia de controlar de longe, de controlar de fora, de nunca ser visto, de ninguém saber quem é. A gente falou sobre as empresas, né? A gente sabe que o Google é uma empresa que domina nossos dados. Mas o que é o Google? Né? Quem são as pessoas que têm controle sobre esses dados? A gente não sabe, né? Mas a gente sabe que eles estão vendo tudo. Eles estão vendo agora. A gente está falando aqui sem entrar num nível paranoico, né? Mas a gente está falando aqui na sala que eles estão nos oferecendo, né? Assim, é um sistema, né? É uma maneira de controle, assim. E eu não sei quem é que tá vendo, não sei quem pode ver, não sei, ninguém sabe. Então tem esse lugar desse olho que pode ver tudo de longe. O Foucault fala do panóptico, né? Que é aquela coisa da prisão que os presos ficam presos em celas e aí a pessoa que cuida fica no meio, então a pessoa consegue ver tudo e eles não conseguem nunca ver ela. Então essa ideia de ver sem ser visto é uma ideia muito antiga, assim, né? E é uma ideia de poder. Falar sobre a sociedade, falar sobre uma determinada cultura, falar sobre um determinado conhecimento sem se marcar, sem se colocar, né, quem tu é, assim, tá dentro desse sistema, tá dentro dessa lógica.
de poder criar a realidade, falar da realidade, inventar uma realidade, sem nunca se colocar, sem nunca dizer de onde que tu tá falando. Como se aquela visão fosse a visão da verdade absoluta. E aí, então, ela vai dizer que... Porque o que acontece? Quando as feministas, por exemplo, que esse texto é parte da lógica do feminismo, né? Quando as feministas começam a produzir conhecimento, uma das críticas mais ferrenhas era de que não tinha objetividade, né? Que era muito pessoal, muito subjetivo, e que aquele conhecimento estava muito marcado pela questão de ser mulher, né? Enquanto que os homens poderiam falar sobre qualquer coisa porque eles não estariam falando a partir de nenhum lugar, o que não é verdade, né? Então é isso que ela está chamando a atenção. E aí tem essa frase também que eu achei boa, que ela diz que a gente precisa aprender a nomear onde a gente está e onde a gente não está. Ou seja, não é só o lugar de fala no sentido de, eu estou falando daqui, né? É também saber entender e falar sobre onde a gente não está, né? O que a gente não acessa, o que a gente não representa ou não pode representar, e encontrar os nossos limites também, né? Para não se colocar nesse lugar de quem pode falar sobre tudo, de quem tem o direito de pensar sobre absolutamente tudo, falar sobre tudo. E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Também essa discussão de pessoas que têm muita dificuldade de aceitar que talvez naquele assunto não seja um assunto que ela é a melhor pessoa para discutir. Não é que ela não possa discutir aquilo. Não é que ela é proibida, não é uma questão de, como é que se diz, liberdade de expressão. Não é isso, não é uma questão de liberdade de expressão. É uma questão de qual é a experiência que ela está trazendo ali para aquela discussão. É polêmico isso, né? Parece um pouco ditatorial, mas eu acho que na verdade é um cuidado, é uma responsabilidade de sair desse lugar de partir do princípio de que a gente pode falar de tudo e se questionar também sobre os nossos limites, né? Acho que é uma responsabilidade. Fala, Phil. Não sei direito o que falar, mas dá uma sensação de liberdade de expressão, assim. Não é nem liberdade de expressão, né? Porque o lance disso que ela tá falando ali é posicionar a nossa fala, assim, né? Tipo, isso que ela tá falando, né? De onde estamos e onde não estamos, assim. Não necessariamente isso impede alguém de falar sobre o que quer que seja. Exato. Mas, assim, isso coloca não só a experiência de vida, mas o que, sei lá, tu é um especialista no assunto, tu leu sobre isso, tu nunca leu sobre o assunto. Porque eu acho que isso pode soar como quase essa leitura, né, de que, tipo, isso só quem pode falar, quase como um cerceamento da conversa. Não, também não é pra isso, assim, né? Exato. Uma coisa a gente abrir, outra coisa também enfim, sei lá. Não, é isso, é exato. Por isso que eu comentei. Eu acho que é polêmico e é muito. Eu estou tentando cuidar com as palavras para não cair nesse lugar, né? E toda hora eu falo uma coisa especial, talvez eu tenha caído. Por isso que eu estou tentando. Que não é uma questão de castrar o outro ou impossibilitar o outro. É mais no sentido da gente com a gente mesmo que eu estou falando, né? Da gente entender onde a gente está, né? Qual é o lugar que a gente está falando, ou seja, saber se posicionar a partir do lugar que a gente está, mas também conseguir reconhecer onde a gente não está. E aí, como exemplo, eu estou querendo falar de pessoas que trazem discussões, argumentos, falando como se elas estivessem no mesmo lugar de outras, assim, vamos supor, questão da transexualidade, ou... acho que a questão da transexualidade é um exemplo bem, bem presente, que começou a ter bastante a inclusão, digamos, desse tópico nas pesquisas acadêmicas, muito. E, por um lado, existem críticas de muitas mulheres trans e homens trans também, pessoas trans, no sentido de que, na grande maioria das pesquisas, as pessoas trans surgem como um objeto, né? Como um objeto de pesquisa. E, muitas vezes, de pessoas cis.
Então, assim, por um lado é interessante que tem um aumento dessa questão nas pesquisas, mas por outro, será que não seria mais interessante se tivesse mais pessoas trans fazendo pesquisa e não só como objeto de pesquisa, mas como sujeitos de pesquisa? Né? Isso é só um exemplo, né? A gente poderia pensar em outras questões também. E aí, o que tu acha, Phil? Eu acho que sim, eu concordo contigo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, sobre esse assunto, ainda é importante que as pessoas se falem sobre as pessoas trans também, e possam estudar, e possam ler, possam errar, inclusive, né? Possam errar para aprender, enfim, e isso vale para todos os grupos, né? Sim. A gente pode falar, só que eu acho que nesse caso é entender, né? Não só legitimar, mas entender algumas falas, alguns relatos vão ser mais considerados que outros, qual que é a tua relação com o assunto que tu tá tratando, qual que é, sabe, tipo, a autoridade, de certa forma, né? Sim. Mas, enfim, tem nuances aí, né? Sim, exato. Eu acho que muito... Fala, Janice. Eu acho que tem muita relação que eu estava falando, eu compreendo muito como essa questão, complementando o que o Felipe estava dizendo, é que você tem que compreender qual é o momento de falar e o momento de silenciar para ouvir o outro. Porque eu posso pensar o que eu quiser, eu posso expressar o que eu quiser em relação ao que eu acredito, ao que eu penso, beleza, mas enquanto eu estou frente a uma outra pessoa, eu tenho que compreender que eu tenho que respeitar determinados limites, né, tipo, para não ultrapassar essas questões para, enfim, né, você pode estar desrespeitando e coisas do gênero. Tem vezes que a gente não entende do assunto que o mais coerente realmente é silenciar e ouvir, né? Eu acho que talvez seja mais essa questão, assim, utilizando o bom senso, né, e o respeito. E eu acho mas eu acho que tudo que a gente está falando está compondo, assim. Eu acho que não chega a ser contra-argumentos, assim. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, assim. Porque não é no sentido de impossibilitar, de proibir, mas o que está sendo dito aqui é sobre a importância de se localizar, né? De se situar. No sentido de tipo assim, é claro que uma pessoa cis pode fazer uma pesquisa sobre pessoas trans, mas de que maneira vai estar sendo falado? Ou seja, ela vai estar se colocando nessa perspectiva de neutra, de pessoa que está olhando de um lugar que não tem nenhum afeto, de que não tem nenhuma relação, como se a questão trans fosse só um objeto de pesquisa, ou vai se colocar ali de outra forma. Então, essa questão que eu acho que é importante, né, assim, no que a gente está dizendo. Não é sobre não poder falar ou o que é errado falar, mas é de que maneira vai estar sendo falado no sentido de se localizar dentro desse argumento. Porque a gente sabe que existe uma história que coloca o sujeito pesquisador ou o sujeito produtor de imagem, ou, enfim, produtor de realidades ali, né, de perspectivas, de visões sobre a realidade, como neutro, não marcado. E o que está sendo dito, o que está sendo mostrado, como simplesmente um objeto que não tem nenhuma agência sobre aquela pesquisa ou aquela visão, que não participa da produção daquela visão, né? E são cuidados necessários de serem tomados, se isso for uma preocupação para a gente. Também sem moralismo, sem querer pregar nenhuma verdade absoluta para ninguém, né? Mas essa é a visão que a dona Harry traz, e eu acho que é uma visão interessante para a gente pensar essa questão da espectrofagia, de se localizar mesmo, assim, como produtores de imagem, da onde que a gente está falando, né? Quais são as nossas questões e quais são os nossos limites, né? No sentido de se questionar sempre, né? E de trazer esse questionamento como parte também, talvez, da nossa produção. Fala, Felipe. Eu sinto que essa contribuição, o que vem de contribuição de toda a discussão da Dona Haraway, né, toda a discussão que tivemos, né, sobre o que eu te falo, é tu tirar esse lance da universalidade, né, que era muito presente, né, como tu falou mesmo, assim, parecia que isso era quase uma entidade, né, essas pessoas que falavam como se fossem universais, assim. Eu acho que hoje todo mundo sabe que, tipo, eu acho que tu pode falar sobre tudo, assim, pode pesquisar, tu pode ir atrás, pode se interessar, né, mas eu acho que o que não se faz, mais do que não se pode, mas tanto é
se supor universal, assim, né? A partir do que tu tá... Independente do que tu estiver falando, assim. Sim, e isso é algo tão impregnado na gente que a tendência é que a gente vá se supor universal, né? Então, assim, é muito um negócio de prestar atenção, de exercitar também. Assim, porque é isso, a gente está falando, nós somos pessoas que são totalmente contaminadas por um determinado modo de sociedade que a gente vai percebendo aos poucos que a gente não concorda. Seja pelo viés do machismo, seja pelo viés da transfobia, do racismo e de outras milhares de questões, né? Da questão do alimento, que é uma questão que tu traz, a questão do meio ambiente. Todas essas questões são coisas que a gente vê e que a gente está completamente imerso nelas, né? Assim, e de que maneira se posicionar em relação a elas sem reproduzir essa visão que é uma visão produzida por um sistema que quer reproduzir essa visão, né? Ou seja, assim, nos ensinou a ver a realidade como se isso fosse normal, como se isso fosse a realidade. Mas não é a realidade. Isso é uma perspectiva sobre a realidade. É uma maneira que a gente aprendeu a ver a realidade. A achar, por exemplo, que é normal, cada vez mais está sendo questionado, sempre lembrando isso, né? Por isso que eu estou dizendo que esse pensamento dela, hoje a gente está vendo mais na prática, é bom que a gente tenha mais exemplos, mas cada vez mais questionar certas normalizações, coisas que são vistas como normais, objetivas, naturais. É assim mesmo, né? Como assim uma mulher vai questionar a visão dos homens? Mas os homens produziram todo o conhecimento até então como é que vai dizer que é ruim? Então tá querendo dizer que tudo que foi produzido até agora é errado, né? Parece que é um pouco isso, assim, quando ela fala dessa questão da objetividade. Ah, tu quer marcar, então, um lugar de fala, um lugar de uma perspectiva? Ah, mas isso aí, então, agora vai ficar múltiplas perspectivas. E aí não vai ter uma verdade absoluta. Temos um problema, né? Como é que eu vou mandar, né? Como é que eu vou comandar se a verdade absoluta não for a minha? É um pouco por aí, assim, né? A gente vai chegando num lugar de poder, de quem controla. E isso vai ser muito uma coisa que a gente vai discutir no próximo encontro. Do poder de produzir, de circular, de fazer circular as imagens e essa capacidade que as imagens têm de produzir uma visão sobre a realidade, né? Mas então o que é interessante que ela vai dizer aqui também é que apenas uma perspectiva parcial, ou seja, localizada, ou seja, não total, sempre um ângulo, sempre uma época, um momento, promete uma visão objetiva. Viu como eu falei? Não era uma questão de ser mais subjetivo e menos objetivo. O que ela está dizendo é que justamente essa fragmentação é mais objetivo, porque é mais... eu vou dizer uma palavra que talvez não seja melhor, mas é mais verdadeiro, no sentido de que a realidade é múltipla, né? Existem múltiplas visões sobre a realidade, existem muitos sujeitos diferentes. Mais acurada, eu acho que sim, mais acurada. Nesse sentido mais objetiva também, no sentido de até mais científico talvez, né? Se a gente for pensar assim, no sentido de saberes, assim, de ciência, de saber, de conhecer. Como é que a gente vai falar de um mundo, conhecer um mundo que na verdade só é uma perspectiva desse mundo? A gente está vendo isso, por exemplo, muito com a filosofia indígena, né? Que tá tendo mais espaço de circulação agora através das redes e de vários projetos. E é muito isso, assim, né? Todo um saber, toda uma ciência sobre a realidade que tem sido apagada, né? Tem sido esquecida, tem sido silenciada. Só que como se a tecnologia moderna fosse a mais certa, a verdadeira. E as outras tecnologias, as outras formas de produção, de, sei lá, objetos, comidas, né, relações humanas, como se todas essas outras maneiras fossem atrasadas, inferiores. Mas não, né? Na verdade, quanto mais variações possíveis de conhecimentos a gente tiver, mais a gente vai conhecer, né? Mais a gente vai saber sobre a realidade. Então é mais objetivo, né? Se a gente conseguir saber a perspectiva de todos os povos, de todos os sujeitos, de todas, né? Isso amplia, não reduz. E essa ampliação seria, né, dessa perspectiva que ela está colocando,
até mais científica. Fala, Giovanni. Ai, gente, licença pra ser um pouco maluca, devanear um pouco. Vai. Mas fiquei pensando nesse lugar da produção das coisas, seja ela uma produção acadêmica, científica, ou de uma produção artística, visual, enfim, N possibilidades. De como ela fala desse lugar não corpóreo da coisa, né? Fica quase nesse espectro quase que divino, sei lá, de como se as coisas surgissem na nossa cabeça sem começo, meio e fim, como se as coisas não atravessassem esse corpo, e isso que faz com que essa produção exista no mundo, né? E aí fiquei pensando nessa produção acadêmica, científica, sei lá, escrita de coisas, de como o que a gente referencia marca muito de onde que vem, né? De lugar que esse corpo está falando. Por exemplo, tem como, sei lá, tu falar sobre transexualidade partindo do discurso médico-biológico, ou de tu falar, sei lá, sabe, sobre Ventura Profana, sobre J. Mombassa, enfim. N possibilidades de você tratar uma questão a partir de como o mundo afeta esse teu próprio corpo, né? Só que aí eu fiquei pensando, sei lá, aí na produção de imagens, em como demarcar isso, sabe? Como demarcar, como situar isso numa produção que não vai por essa linha descritiva da coisa, né? Que tá operando num outro lugar, que é justamente nesse lugar que eu estava falando, de que as coisas meio que não acontecem, né? Nesse lugar do atravessamento, do impacto, do contágio, enfim. Falei que ia devanear e devaneei um pouco. Não, né? Perfeito. Eu acho que é muito por aí mesmo, assim. Mas eu acho que essa questão que tu traz também, por exemplo, quando traz o exemplo, por exemplo, quando tu falou da questão da transexualidade que pode ser trabalhada por um viés médico-científico, né, assim, meio normativo até, né? Por mais que possa, às vezes pode... O discurso farmacêutico, ele é perigoso, né? Assim, até mesmo na questão psiquiátrica, assim, a gente nunca sabe muito bem, né? Assim, até que ponto o negócio tá querendo nosso bem ou tá querendo nosso mal, né? A gente sempre fica em dúvida, assim. E com a transexualidade é a mesma coisa, né? Assim, até que ponto, né, não tem também uma exploração, né, das fragilidades das pessoas em prol de produzir, né, mais consumos. Mas aí, pensando por um viés, por exemplo, J. Mombassa ou Ventura Profana, ou seja, é uma relação com sujeitos que estão produzindo, né, assim, que estão criando imagens, que estão criando realidades múltiplas, né? A Ventura, por exemplo, trabalha com música, trabalha com clipe, com escultura, com instalação. A Jota também, né? Faz textos, livros. E olha que riqueza, assim. Então vai além da questão de demarcar esses sujeitos como... Especialmente quando muitos trabalhos, inclusive quando eu era professor, eu participei de banca de trabalhos que iam para esse lado, assim, insisto em colocar, por exemplo, sujeitos transexuais num lugar de sofrimento, né? E eu acho muito bom o trabalho da Ventura no sentido de que ela afirma uma potência de vida que óbvio que tem sofrimento, como todas as vidas, assim, mas que se coloca num lugar de atividade, assim, de produção, assim. Eu acho que isso é muito interessante. Então, e a Ventura, por exemplo, não precisaria, porque num trabalho esse que eu fui da banca, um dos argumentos da pessoa era, estou dando voz a essas pessoas. Essa ideia de dar a voz, por exemplo, né, no caso a Ventura, eu lembro, a Ventura é uma das artistas que eu vi falando sobre essa questão de ser objetificada nas pesquisas. E tipo, a Ventura não precisa que uma pesquisa acadêmica dê voz para ela, sabe? Tipo assim, sair desse lugar, assim, ela tem a voz dela, ela tá produzindo a história dela, né?
Então, assim, dialogar com ela é diferente de tratá-la como um objeto de pesquisa, né? Assim, produzir algo junto com ela é diferente de se colocar nesse lugar de eu tenho um determinado conhecimento sobre a transexualidade, médico, seja qual for, né? Poxa, eu acho que aí fechou toda a questão, né? Esse ponto, essa questão que tu falou, fechou, acho que todo o discurso, na realidade, porque é exatamente isso. Não sou eu trazendo o meu ponto de vista, sabe, muitas vezes equivocado sobre o outro. Uhum. Sou eu permitindo com que o outro produza Isso, comigo. junto, exato. Participe, claro, com certeza, perfeito, é isso aí. Exatamente. Eu acho que tu, né, Janice, que tem um trabalho que tu falou que lida com a questão da violência doméstica contra mulheres, e tu tem outras mulheres que participam desse processo, né? Sim. Eu participo de um grupo de grupos reflexivos, né? Mulheres que passaram por violência doméstica. Então, para ti, essa questão deve ser bastante presente, né? Dessa localização, assim, de onde estou falando e com quem estou falando. Deve ser bem forte, né, no teu processo. Ainda mais que eu passei na pele, na realidade, né? Sim. Porque, digamos assim, tipo, todas as pessoas passam por preconceitos, né? Tipo assim, em especial por situações específicas, assim. Por exemplo, tipo, eu que passei por essa questão de ter passado por violência, né? Por violência doméstica, tipo, eu passei por muito preconceito também, sabe? Inclusive, por exemplo, assim, ó, se você, tipo, ouve coisas do tipo, cara, eu ouvi da minha melhor amiga, tipo, minha amiga desde pequenininha, que eu amo, de paixão, assim, sabe? Mas, ó, a visão dela, tipo, olha, Janice, eu achava que tu era mulher de malandro, que gostava de apanhar, Nossa. Sabe? Tipo assim, ó, então, cara, tem muito preconceito, assim, né? E muitas pessoas trazendo as suas concepções completamente distorcidas. As suas visões, né? Sobre assuntos que elas não têm a mínima ideia do que são, de como se formam, por que acontece, tipo, imagina se uma mulher vai estar querendo, tipo, sofrer violências, sabe? Se eu queria estar naquela situação, ninguém sabia, tipo, a dor e o desespero e o meu desespero, sim, sabe? Sim. Porque chega um momento nessa situação onde você fica, tipo, paralisado, você não sabe o que fazer. Então, isso se vão, tipo, alguns meses, né? E coisas do gênero. Então, é bem interessante com essa questão, porque exatamente, tipo, isso. Não é a minha concepção sobre o outro que eu não conheço. É aprender realmente a escutar o outro, a vivenciar o outro e fazer com que o outro, exatamente, assim, esteja ali presente, sendo um coautor, né? Que, na realidade, não sei se é um coautor, ou será que, digamos, pode ser, eu acho que pode ser. Seria um tradutor. Tem uma ideia de compartilhar, né? Um compartilhamento. Pode ser da autoria, pode ser da reflexão, pode ser... Não necessariamente algo precisa ser produzido, nesse caso, no teu, né? Que tem mais uma escuta do que uma produção. Vocês produzem obras também? Não ou é só tu que faz? Não. No grupo reflexivo, ele é para, digamos, é como se fosse uma terapia. Uma escuta mesmo. Só que daí ele é focado no tema, digamos, de violências e coisas do gênero. É completamente diferente, digamos, de uma terapia em grupo de pessoas que, enfim, tem depressão, coisa e tal. Porque daí você vai, tipo, fala focado num assunto, né? Mas, não, a produção, a parte de produção artística, né, tem a ver mais com o meu caminho. Só que no CREMV, que é aquele do lado da Delegacia da Mulher, onde eu participo também, a gente fez um evento, participou de um evento onde a gente trouxe várias informações, né, a respeito de violências e coisas do gênero, e a gente utilizou uma instalação artística para falar sobre esse processo da violência. E essa instalação foi coletiva? Foi feita, tipo, entre nós ali. Eram 4 pessoas, né? E tanto a psicóloga responsável quanto a gente, Gustavo. Então, mas um dos meus grandes objetivos é estar levando, né, essa questão para frente, e fazendo por intermédio da arte, né? Porque a arte ela é um veículo poderoso porque sensibiliza, né? Sim. Quando as pessoas ajuda as pessoas a vivenciar as coisas, né? Em especial quando tem instalações e coisas do gênero. Então, sim, ajuda a compartilhar
essa visão mais ampla, né? Essa visão que não é só um objeto, mas que tem uma sensação, um sentimento, tem outras coisas. Exatamente. A pessoa vivencia, tipo, tem condições de vivenciar aquilo, né? Não é só informativo, né, Janice? Não é só informativo, né? Tipo, dados, que são importantes também, não estou dizendo que não são importantes. Mas além da informação, tem de compartilhar, por exemplo, que tu falou isso de se sentir meio paralisada, né, assim, e transmitir isso, que é uma coisa que não tem como transmitir de uma forma que não seja através, né, da arte, do espectro, porque não existe uma... Como é que tu vai fazer alguém sentir, né, assim, o que é estar se sentindo peso? Não é uma coisa objetiva, né? Bem legal. Mas é isso, Massa. Mas, enfim, daí tem essa questão aqui também que eu destaquei, que é a ideia de se tornar responsável pelo que aprendemos a ver. Que aí eu acho que aqui também tem a ver com essa questão que a gente está falando e de também não é responsável no sentido moralista, né? Mais uma vez, tentando evitar isso, assim, não é responsável no sentido moralista, é mais no sentido de ser agente, se colocar no lugar eu estou... também não é no controle, porque a gente também não pode achar que tem controle absoluto, né? Mas é no sentido de se ver como participando dessa produção, dessa visão. Né? Se ver como participante. Não recebe a visão pronta e se vê como agente dessa aprendizagem. Não só reproduz o olhar que te ensinaram a olhar a vida, mas... E outra também, isso é uma coisa importante, eu acho, chamar a atenção. Que a gente, atualmente, também pode cair num lugar moralista por outros lados, assim, por outros ângulos. Talvez acho que tenha a ver com o que o Felipe estava falando. Do tipo, tu não pode falar isso porque não é teu lugar de fala. Então, impossibilita qualquer diálogo, né, qualquer criação, como se as pessoas só pudessem falar delas mesmas e do mundo delas, e justamente é o oposto, né? A gente está falando de imaginar coisas além, assim, a gente está falando de ir além das nossas limitações, né, das nossas... enfim, da concretude da vida, não é ficar só preso nisso, assim, na realidade concreta da vida, mas conseguir pensar além. E como que a gente vai pensar além se a gente ficar se podando, se limitando também, né? Assim, não posso pensar sobre isso porque não é meu lugar de fala. Então, eu entendo, assim, quando o Felipe traz essa questão que pode se tornar muito castradora e muito normativa também, né? Muito normativa. Muito... tão normativa quanto esse outro lugar, assim, que da neutralidade. Porque é como se tu já tivesse um assunto que é o assunto que tu pode falar, e é o assunto que esperam que tu fale, né? Assim, que também é uma questão importante. Por exemplo, artistas negros têm reclamado sobre essa questão, já vi essa discussão. No sentido de se espera que um artista negro sempre represente a questão da negritude ou alguma questão relativa enfim, relacionada à violência contra a população negra, algo nesse sentido. O sistema capitalista, né, já espera desses artistas que falem sobre isso, que produzam sobre isso, mas esses artistas podem querer falar de outras coisas, né? Enfim, também se torna um tipo de limitação. Pode se tornar um tipo de limitação. Uma estereotipação também, né? É uma das questões também. É muito complexo, né, gente? Na verdade, tudo que a gente está discutindo é justamente sobre essa complexidade e não é sobre, essa é a resposta, né? Esse é o caminho certo, assim. É observando enquanto a gente está caminhando, assim. Nossa, isso aqui pode ir para um lado que está me castrando, que está me impedindo de produzir. Tem que pensar sobre isso. Então, essa localização também, eu acho que diz respeito a se localizar nessas dúvidas também, né? Por isso que é onde estamos e onde não estamos. É também trazer essas dúvidas. E será que isso aqui é uma coisa que está me limitando? Será que eu estou só reproduzindo uma maneira de olhar que foi herdada do capitalismo, do machismo, do patriarcado? Será que eu estou me relacionando com uma outra forma de silenciamento, achando que estou me libertando daquela? Então é sempre se colocando em dúvida. Por isso que é parcial, né? É por isso que não é uma visão derradeira, a visão final, a única visão.
É essa ideia de uma perspectiva que vai se transformando. Vou pegar só uma aguinha. E é muito difícil, né, isso, se colocar nesse lugar, assim, de mudança. Até porque a gente sente que precisa, de alguma forma, ter uma lealdade, talvez, às vezes, algum tipo de visão, né? Nesse ponto, assim, acho que é bom a gente também ser um pouco promíscuo, sabe? De misturar coisas, assim, e de fazer umas traições e pegar autores que não dialogam, mas que tu encontrou ali alguma coisa entre eles, misturar imagens que não foram feitas para estarem juntas. Esse tipo de coisa acho que é interessante, porque aí nessas quebras, nesses encontros meio tortos, assim, algumas coisas também novas podem aparecer e nos surpreender. Também de se permitir, assim, né, trair a causa um pouco, assim, sabe, as nossas causas, as nossas verdades. Acho que é importante esse exercício também. Sei lá. Será que isso é muito polêmico também? Será? Defender a traição? Acho que é uma coisa, assim, boa, sabe? No sentido sabe, assim, da vida, que a vida, se a gente for pensar a vida na natureza, assim, na floresta, é tudo misturado, assim, né? Acho que essas contaminações, elas são importantes também. Eu acho que é bom trair a nossa própria precisando. Calma, vamos lá. Desculpa, eu só ia falar que eu adorei, que eu tava precisando escutar isso. Traição, né? Ah, que bom, não foi polêmico, então. Mas se for polêmico... Mas às vezes eu penso também que o quão importante é a gente, tipo, trair a nossa própria rigidez, né? Exato, exatamente. Porque a gente tende a cair nesse lugar das verdades absolutas, porque a gente foi ensinado dessa forma. Exatamente. E é bom a gente ter segurança também, né? De sentir que a gente sabe, que a gente tá num lugar... Só que se a gente ficar muito apegado nisso, tem duas coisas que acontecem. Ou a gente não sai do lugar, ou se alguma coisa muda, a gente cai, né? A gente sucumbe. Nossa, meu mundo caiu, nada mais faz sentido. A minha verdade absoluta, a minha maneira de pensar, a minha maneira de produzir arte, a minha maneira de ver o mundo, eu tava errado, tá tudo errado. Eu tenho um exemplo prático disso. Fala. Eu tinha... Eu sempre, enfim, acredito em Deus, coisa e tal, e quando eu tinha 20, 21 anos, aconteceu uma coisa tão impactante na minha vida que quebrou toda a minha estrutura, que eu poderia dizer teológica, sabe? E a partir daquele momento eu comecei, tipo, a questionar a existência de Deus e entrei, tipo, num período de 10 anos, assim, total ceticismo e coisas do gênero. E isso foi uma ruptura extremamente importante na minha vida, porque eu saí de uma ingenuidade bitolada, na realidade, em relação, tipo, às minhas crenças, e comecei a questionar e comecei, tipo, a analisar, tipo, outras questões possíveis, assim. Então, essas rupturas são extremamente importantes, né? Total. Questionar as visões que a gente herda, né? E se ver como criadores da nossa maneira de ver, né? E apostar nessa potência da nossa capacidade de enxergar, de ver além, de imaginar, né? A visão nesse sentido mais amplo mesmo. E entender que isso não é menos, não é inferior, né? Não é bobo, não é menos objetivo, né? Ou todos esses argumentos que foram se criando para silenciar essas diferenças. Aí entra a traição da rigidez, né? A traição da rigidez. Só que não é fácil, né? Porque depende muito do contexto que tu tá. Por isso, por exemplo, a questão da rede de apoio para as mulheres é importante, né? Que sozinho nem sempre a gente consegue sair desses lugares. Fundamental. Porque, inclusive, a gente se questiona, assim, né? Muitas vezes. Por isso que eu gosto de... Eu gosto de Deus, é que as minhas crenças são mais amplas do que um Deus só, assim, né? Mas eu gosto muito da religiosidade de matriz africana, no sentido de que elas são extremamente coletivas, assim, e vai além
é realmente um modo de vida, assim. Acho que a Igreja Católica também é um modo de vida. Mas... Mas aí entra exatamente com essa questão, porque, por exemplo, assim, eu também gosto bastante, assim, eu gosto da Umbanda, enfim, eu me considero espiritualista. Por mais que eu tenha rompido a minha ideia de Deus e tenha entrado também no período de ceticismo, só que, na realidade, o que eu achei interessante é que essa ruptura, ela não me tornou rígida pro outro lado também. Entende? Claro. Entende? Sim. Então, mas me fez refletir sobre coisas mais amplas. Eu acho que essa que é a grande questão, porque a gente pode cair numa armadilha também, né? Eu acho que é isso que a gente tem que... Exatamente. Porque tipo assim, a gente sai de um extremo para outro, começa a sai de um extremo e se torna um negacionista. Sim. Tipo, aí você sai de um extremo para outro e quando você vê, você está no mesmo lugar. Só mudou a figurinha, entendeu? É verdade. É bem isso mesmo. Sabe que uma coisa que aconteceu uma vez, um aluno na aula falou assim... não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou assim, tipo, muito mal... criticou, assim, ferrenhamente a questão de pessoas que acreditam em Deus, assim, sabe? Daí eu falei pra ele, não, mas não é pra isso, sabe, assim, da minha opinião, né? Porque não é essa a questão, sabe, assim, tipo, o problema não é a pessoa acreditar em Deus ou em deuses, né? Assim, tipo, a gente tem essa capacidade de ver a vida com encantamentos, seja qual for, sabe? Deuses, duendes, não importa, tipo assim, é uma relação com a vida que pode ser muito boa, pode ser muito bacana, pode ser muito especial. Não necessariamente isso é uma forma... É que ele falou como se estivesse dizendo que era uma burrice, entendeu? Como se fosse algo inferior, assim. Como se as pessoas que acreditam em Deus... Eu já penso assim, pessoas que acreditam em deuses de uma forma ampla, né? Fossem inferiores, assim, sabe? Menos racionais ou alguma coisa nesse sentido. Que é o discurso cientificista, né? Que é o discurso que também foi produzido pelos mesmos que impuseram a Igreja Católica, né? Assim. Aí sem querer a pessoa se torna um ditador também. Exato. E não consegue ver, assim, a magia da coisa, né? Assim, como pode ser mágico e como pode ser bom também isso, assim. Não é porque pode ir para um lado castrador, silenciador, que é só isso. Porque o castrador e silenciador, qualquer cultura, qualquer, né, tendência pode ser, é que a gente está falando, né? Temos também dentro de nós, infelizmente, pequenos ditadores que querem controlar tudo e que tem só uma verdade. Isso existe, faz parte. Não é à toa que isso existe no mundo, porque existe em todo mundo, em cada um de nós, né? Mas assim, sei lá, acho que é um pouco sobre se questionar nesse lugar também. Bom, Nossa, eu falei demais, hein? Eu achei que tinha medo das coisas. Bom, mas basicamente, na verdade, é o que a gente está falando já aqui. Que é essa prática de uma objetividade, então, que privilegia uma contestação, uma desconstrução, a criação de redes, né? Tudo isso que a gente já está falando, que não precisava nem ter lido aqui, mas de qualquer forma é importante a gente ver que ela está falando sobre isso também. E eu acho que é bacana também, ela vai trazer o termo esperança, que a princípio pode parecer meio ingênuo, né? Meio, esperança, meio propaganda do Itaú, assim, né? Esperança, isso muda o mundo com a Fernanda Montenegro. Mas eu acho que é uma palavra que, em alguns sentidos, é importante também, né? Porque se não tiver, né? Pode ser esperança, mas pode ser desejo. Talvez desejo seja a melhor palavra, né? Desejo de transformação, né, dos sistemas de conhecimento e das maneiras de ver, assim, né? De não partir do princípio de que as coisas são assim, sempre foram e sempre serão, né? Assim, de entender que cada prática é uma tentativa, né? É uma experimentação de algum modo de ver, de uma experimentação, de uma transformação, de uma ampliação. E isso tem efeito, né, gente? Porque tudo isso que a gente está falando, como eu comentei antes, na minha época da graduação não se falava dessas questões. E agora a gente fala. Pode ainda não ser uma grande transformação prática, né, de uma grande mudança social, mas as mudanças acontecem, né, em vários níveis, assim. A gente pode não estar satisfeito, 100% satisfeito, mas não dá para negar que transformações na maneira de conhecer e ver estão acontecendo. Ao mesmo tempo, super capturados pelo Instagram e pelas redes e pelo Elon Musk, mas ao mesmo tempo
percebendo um monte de coisa que a gente achava que não era uma questão, né? Que a gente achava que era normal. E aí eu acho bacana também que ela vai ser bem crítica aqui nesse ponto, que essa parcialidade da perspectiva, da visão, ela também não pode ser muito... sim, como se fosse... Pode tudo, isso aí, sabe assim, como se fosse uma coisa meio... Só mistura tudo, tá todo mundo junto, não sei o quê. E também não é assim, né? Assim, tipo... Também não é assim tudo misturado de uma forma qualquer, ou não importa quais são as misturas que estão sendo feitas, ou tipo, cada pessoa é uma pessoa diferente, então nada mais importa, tipo, uma coisa quase um viés assim que as pessoas criticam no discurso pós-moderno, assim, que eu não concordo, acho que não é bem por aí, mas assim, uma ideia de que simplesmente como se nessa, porque isso acaba afirmando o discurso que criticava essa perspectiva como não objetiva, né? Como se não tivesse um certo rigor também aí nisso, sabe? Nessa parcialidade, nessas misturas, nesses hibridismos. Não é uma coisa aleatória que tu joga. Porque se tu for pensar, né, assim, não é só como se fosse assim, bota umas palavras aleatórias ali no chat GPT e produz uma mistura de tudo. Porque o chat GPT é isso, ele pega tudo, né, todas as informações que tem ali e compõe com aquilo, né? Mas a gente não é isso, né? A gente não faz, a gente não funciona assim. Não é uma mistura aleatória, uma mistura que não importa. Eu acho que talvez essa seja a palavra, assim. Como se não importasse. O que importa é só a mistura. E não é bem por aí também, assim. É importante entender que as coisas, as visões parciais, as perspectivas, elas importam. Importa. Não é só pela multiplicidade, não é só pela parcialidade, né? Assim, que parcialidades são essas? Que parcialidades estão compondo com quais parcialidades? Porque não sei, assim, por exemplo, eu lembro que na época da CPI, uma coisa que me pegou muito, assim, era que muitos deputados estavam falando sobre a questão da narrativa. Não sei se vocês acompanharam isso, assim, do uso do termo da palavra narrativa pela extrema-direita, assim, no sentido de relativizar na CPI da Covid. Da Covid. Se falava muito isso, assim, sabe? É uma narrativa, ele está trazendo uma narrativa. Super relativizando, assim, sabe? Então, de certa forma, assim, pega um pouco esse pensamento que a gente está falando, de uma certa multiplicidade, e vira do avesso para dizer que tipo assim, então tá, né? Tudo vale, então são só narrativas. Então, isso que ele está trazendo é uma narrativa. Só que não, é uma pesquisa que comprova que vacinas ajudam mais do que não ter vacinas. E entende, assim, para não cair nesse lugar assim que pode se cair nesse lugar assim de não, então tá, não importa, toma vacina se quer, se não quiser não toma, né? Essa ideia assim de somos livres e cada um tem sua perspectiva, cada um pensa do seu jeito, mas não é bem por aí, na verdade, nesse sentido assim. Especialmente quando esse discurso ele é usado para afirmar o que sempre foi a lógica dominante, né? Tanto não é que no começo, quando foram criadas as vacinas, as pessoas reagiram de uma forma bem similar, né? Tanto que teve aquela, acho que revolução das vacinas, coisa do gênero, que as pessoas achavam que estavam tentando fazer extermínio em massa também. Isso, uhum. Acho que foi bem parecido, assim, né? Imagina, se não tivesse sido, se as vacinas não existissem hoje, meu Deus, a quantidade de doenças, a quantidade de mortes de crianças que ainda poderiam existir, pois é. Sim, e isso é uma coisa concreta, científica, né? É uma coisa assim que é objetiva. Então, assim, também não é uma questão de relativizar completamente, né? Assim, no sentido de cair nesse lado, assim, né? De que como se fosse só uma questão de disputa de imaginários. Não é isso, não é isso. É dar ao imaginário e à imaginação lugares valiosos, importantes e de
enfim, de troca, de compartilhamento, mas que, ai, gente, é difícil falar sobre isso também, né? Mas assim, porque tu pensa, as pessoas que acreditam nessas fake news, por exemplo, né, que recebem essas notícias, assim, a gente poderia dizer, elas estão super entregues, assim, pro imaginário além da realidade, não sei o que, sabe? Só que é uma coisa que é destrutiva, né? Assim, não é uma coisa de potência de vida, de construção, de relações. Ainda que elas se relacionem, que elas criem seus coletivos, seus grupos, assim, que tipo de grupo é esse, né? Assim, a favor da morte, né? Assim, a favor da destruição do outro. Mas, enfim, é possível cair nesse lugar, né? Assim, quando a gente traz esse discurso das visões, das múltiplas visões, de diferentes visões, de como não existe uma verdade absoluta, mas é importante a gente também lembrar que é perigoso Tem também. mas tem um outro lado também. Tem um lado da morbidez humana também, assim, sabe? Estava me lembrando dessas histórias, assim. Não sei se hoje em dia isso ainda acontece, mas dos placebos que eram enviados na África para as pessoas que estavam se tratando do HIV e que essas pessoas não estavam tipo, melhorando. Enfim, tipo, Não sei disso. bom, eu tinha visto um documentário, então eu não tenho muito argumento, muito Sim. falar por respeito, assim, mas assim, querendo dizer que, claro, a gente sabe que a morbidez humana existe, né? Existe, exatamente. E aí muitas vezes que a gente, mesmo esse discurso da Donna Haraway, que pode parecer no primeiro momento que ele é muito positivo, não vou usar essa palavra, mas ele também pode ter um lado negativo, né? E a gente vê na nossa realidade concreta usos dessa ideia de relativização, de parcialidade, por um lado que está a favor do sistema dominante, assim, como se fosse também mais uma vez a captura, a absorção, né, dessas tentativas de diferença pelo mesmo, né, do capitalismo, assim. E aí tá, só para finalizar então essa parte aqui, que eu acho que essa parte aqui eu acho que é talvez a mais importante, assim, e eu acho que é a que mais tem a ver com o que a gente tem conversado. Que essa ideia dos saberes localizados, dessa parcialidade, dessa se situar, né, se colocar, assim, entender onde tu tá, os teus limites e as tuas potências, requer então que os objetos do conhecimento sejam vistos como atores ou agentes. E aí aqui eu acho que tem a ver também a questão que o Giovanni trouxe da aventura, de quando eu falei de não colocar a aventura como um objeto de pesquisa, mas como um agente dessa pesquisa. A Janice falou de coautoria, viu, Janice? Aqui, ó, também é muito isso, assim, sabe? No sentido de entender que esses objetos não são. Que esses objetos não são só objetos, né? Que eles têm uma agência, que eles têm uma produção, que eles também produzem realidades. E ela vai trazer aqui, a partir da coisa do Hegel, né? Do escravo e do senhor, de não pensar, de sair desse lugar também do pesquisador ou do produtor de imagem, do artista, como um senhor e os seus objetos, as suas questões, as suas obras, enfim, como uma espécie de escravo. Assim. E isso a gente pode falar, como a gente comentou antes, sobre os nossos perfis nas redes sociais, lembra que a gente falou sobre isso? Que eles ficam ali trabalhando pra gente, nessa forma meio espectral, assim, e isso pode cair numa lógica de senhor de escravo também, né? De pensar até a inteligência artificial, eu já vi uns memes, não sei se você já viu, uns memes assim que é a pessoa dando chibatadas no computador, assim, e tipo, mandando o chat GPT resumir mais, resuma mais, resuma mais. Alguém já viu isso? É um meme que tá tendo aí, assim, nos videozinhos, assim. Tipo, como eu me sinto mandando o chat GPT resumir mais o texto, assim. Da pessoa dando umas chibatadas, assim, sabe? Tipo, esse imaginário é muito impregnado, mesmo que seja brincadeira, né? Mesmo que seja meme. Demonstra como esse imaginário é impregnado. Essa ideia de senhor e de escravo, assim, daquele que sabe, daquele que vê, daquele que manda, daquele que pode, daquele que fala, e daquele que obedece, daquele que faz, daquele que aceita, basicamente, né? Ou seja,
tem uma autora, que é Trinity Miha, não sei falar direito o nome dela, que ela fala muito sobre, ela critica muito essa ideia do cinema etnográfico, que coloca os objetos nesse lugar assim de coisas, né, sendo observadas. E ela tenta fazer um cinema diferente, assim, de que essas pessoas elas surjam de outra forma no filme, né? E aí ela faz um comentário que eu achei muito legal, assim, que, sei lá, alguns, não sei quantos anos, tipo 10 anos, não sei quantos anos, assim, tantos anos foram necessários no sentido de vários anos que foram produzidas imagens, documentários, coisas assim. Tantos anos foram necessários, foram suficientes para fazer uma população de um continente se sentir, se ver como inferior, né? Assim, então, esse olhar para a África como uma África pobre, uma África, né, subnutrida, uma África destruída, ignorante, e objetificada, assim, ela vai dizer como todos esses documentários, todas essas imagens, todos esses olhares científicos não só produziram um olhar dos brancos europeus e americanos para essas pessoas. As próprias pessoas se reconhecem lá também, nessas imagens, né? Assim, as próprias pessoas passam a olhar para essas imagens e dizer, eu sou assim, isso que eu sou. A gente pode falar das mulheres também, a gente pode falar né, Vocês viram A Substância, esse filme? A Substância, é bem legal. Que é muito sobre essa questão dessas mulheres espetaculares, assim, mulheres da mídia e do sofrimento que elas podem ter, assim, nessa necessidade de ser sempre jovem, bela. E todos os sofrimentos que elas passam para se manter nesse padrão, assim, né? Então, o que eu achei muito interessante no filme é que ela não se questiona em momento algum sobre essa imagem, entendeu? Não é sobre um sujeito revolucionário o filme. É sobre um sujeito que acredita no olhar do senhor, sabe? Ela tá totalmente escrava daquele olhar, assim. E essa é a monstruosidade dela, assim. Depois que vocês verem, a gente pode comentar. Mas é muito interessante, porque ela acredita que ela é aquilo, sabe? Ela acredita que ela é aquilo. Então isso talvez seja o mais perigoso, assim, né? De quando as pessoas acreditam que elas são aquelas imagens que produzem delas. Ou seja, essas imagens são agentes nesse sentido, né? Elas produzem realidades, produzem sujeitos. Ai, nossa. Forte, né? Mas enfim. Foram essas as coisas do livro, do texto que eu tinha separado. Deixa eu ver. E aí eu tinha um material que eu usava nas aulas, quando eu dava aula de História da Arte. Eu separei alguns trechos, assim, só para comentar sobre essa questão da imagem. A gente ainda tem um tempinho. Da imagem neutra, né? Da imagem neutra, dessa imagem objetiva. E aí, de como a fotografia foi usada a favor dessa ideia de uma certa verdade, de uma certa... esse cine-olho, como esse olho que vê além do humano, que mostra a verdade, a fotografia como algo que mostra a verdade. E aí, o Galton, Francis Galton, ele foi o criador dessa biometria que a gente chama hoje, né? Essa possibilidade de medir as pessoas por determinadas características físicas e identificar elas por essas características físicas. Hoje a gente tem reconhecimento facial, reconhecimento digital e por aí vai, né? É a tendência cada vez mais. E isso é algo a se pensar também. Tem várias questões sobre racismo algorítmico, né? No sentido de que, por exemplo, câmeras de vigilância programadas para localizar pessoas negras, né? Como pessoas que apresentam riscos, né? Então, mesmo hoje, né? Isso aqui pode parecer coisa antiga, mas ainda é muito presente hoje. E aí ele fazia esses retratos compostos para mostrar, por exemplo, a cara da doença, a cara do crime, a cara da saúde, né? E aí ele pegava imagens de
vários criminosos e ia botando elas juntas e fazia uma espécie de mistura desses rostos todos, como se fosse uma espécie de qual é o traço que liga todas essas pessoas, né? Quais são os traços, por exemplo, tem o rosto mais, a testa mais caída para baixo, coisas assim, né? Tipo, os judeus o nariz é grande, e aí vários estereótipos, várias coisas quase caricaturais e super racistas, né? Eugenia é isso, né? Essa ideia. E claro, se cria também a ideia de qual é o melhor modelo, né? Por exemplo, dentro dessa lógica, tanto as pessoas brancas europeias estavam sendo, todas as pessoas começaram a ser registradas de um jeito ou de outro, né? Sejam elas no sentido de mostrar a beleza dos ricos, vamos supor, né? Ou a feiura dos presidiários ou das pessoas doentes, seja qual for. E essa ideia de que tu poderia olhar para as pessoas e essa pessoa tem os traços de delinquente, essa pessoa tem os traços. Isso é uma coisa antiga, isso é recente. Esses tempos um menino matou pessoas numa escola com armas e saiu na televisão uma psicóloga falando que ele tinha traços físicos que demonstravam que ele era psicopata. Um discurso que já é completamente anticientífico hoje em dia, sendo reproduzido na TV, né, gente? Então, assim, não é como se isso não existisse. Além da questão do digital que a gente está falando também, né? Desses controles digitais das imagens. Mas o que é importante da gente observar aqui é essa ideia de uma certa neutralidade. Esse fundo era um fundo usado para mostrar, para poder medir a altura mais facilmente, ter uma neutralidade, um fundo neutro, né? Botavam coisas como essa fita métrica, então tudo assim muito neutro, entendeu? Muito científico. A fotografia aqui ela está simplesmente fazendo um registro científico, é um registro que está sendo feito em prol do conhecimento, independente de quem, não importa quem está fazendo, não importa que é um homem branco ou europeu que está fazendo, né? O que importa é essa imagem, é o olho máquina, é o olho da câmera que está registrando essa espécime, né? Do humana ou não humana, porque tinha, né, essa tendência a separar, né, o que era mais humano ou menos humano. E essas ferramentas como a fotografia e todas essas técnicas de neutralidade que se criava essas cenas, esses fundos neutros, tudo como para passar esse ar dessa visão desobjetivada, né? Quer dizer, totalmente objetiva, dessubjetivada. Como se não fosse um sujeito que estivesse produzindo essas imagens e fosse esse olhar neutro, esse olhar sem lugar, né, da câmera. Tudo produzido, né, por pessoas, mas criando uma espécie de imaginário, de estética de neutra, sem sujeitos. Nas escolas eles faziam isso também, nas escolas dos Estados Unidos especialmente, faziam esses retratos para mostrar dos alunos, né? Nas escolas, nas universidades, faziam esses retratos compostos dos alunos, pegavam as fotos dos alunos para mostrar que tinham... Olha que loucura, né? A ideia é que eles sejam meio iguais, né? Olha como eles são perfeitos, eles são todos parecidos, eles são delicados, tem as descrições, né? Assim. E aí, o livro que eu li que falava sobre isso, tem várias provas já hoje em dia de que era falsificado, não era todo mundo que eles pegavam. Eles selecionavam alguns alunos que tinham determinadas características físicas semelhantes e faziam esse retrato e diziam que era um retrato que representava esse todo, né? Esse grupo de pessoas brancas, delicadas, com nariz fino, com lábios finos e tal, assim, demonstrando que existia um certo padrão nessa escola, nesse colégio. E aí várias pessoas, várias imagens simplesmente eram excluídas. E aí o argumento era que isso era objetivo, entendeu? Que isso era científico, que isso era verdade. Porque, olha que eu botei um monte de imagem junto e provou que é verdade. Mas mesmo isso era falsificado. Mesmo que não fosse falsificado, igual seria totalmente, né, irreal. Eles faziam também esse tipo de registro dos alunos para manter para acompanhar a postura, o corpo, né, para ver se estavam em forma ou não estavam em forma. Daí tinha indicação de exercícios físicos e era dos homens e das mulheres. E aí depois se descobriu que os homens tinham acesso
as fotografias das mulheres, e inclusive usavam essas fotografias para fazer combinações de parceiras, assim, sabe? Para fazer boas cruzes. Bem animalesco mesmo, né? A eugenia é bem animalesca, né? Quase que nem de cavalos, assim. Então tinha essa ideia também de que, ainda que os homens também fossem submetidos a esse tipo de processo de violência, né? Eles eram todos da elite, né, gente? Estou falando da elite isso aqui. E eles eram submetidos a esse tipo de violência. As mulheres, elas tinham mais, como sempre, sofriam mais violência no sentido de que elas estavam, além de serem fotografadas, elas ainda tinham as fotos sendo circuladas entre os homens como uma espécie de nude do mal, assim, né? Não é a pessoa que envia, né? Assim, tipo, olha aqui ela como ela é gostosinha. Era meio que essa vibe, assim, sabe? E aí também, só para finalizar, nessa questão, assim, da imagem que produz a realidade, tem um texto chamado Fascinante Fascismo, da Susan Sontag, que é muito bom, que ela vai falar sobre o cinema da... Ai, como é que se pronuncia o nome dela, gente? Como é que é? Ai, meu Deus. Tem que procurar aqui no Google. Você sabe? Alguém sabe? Riefenstahl. Ai, que vergonha. Mas é isso, gente. Essa é a minha verdade. Eu não consigo me lembrar. Leni Riefenstahl. Riefenstahl. Acho que é Riefenstahl que se fala. Não é Riefenstahl, acho que é Riefenstahl. Enfim, era a cineasta do Hitler, né? E da época do nazismo. E ela é muito valorizada no cinema, até hoje, na verdade, sim, porque a estética dos filmes é muito boa, muito bonita, e era bastante inovadora, assim, experimental, digamos. Né? E aí tem o que a Susan Sontag vai analisar nesse texto, é o prazer que essas imagens produzem, e como isso foi se transformando, né, assim. Mas um ponto que eu achei importante destacar é que um dos argumentos que as pessoas têm, que os cineastas, enfim, têm para valorizar o trabalho da Leni Riefenstahl, é o fato de que era um documento histórico, né? E que ela simplesmente estava mostrando o que estava acontecendo, né? Assim, neutra, né? Esse lugar de neutralidade. Ela não tinha um envolvimento com aquilo, ela não estava produzindo aquela realidade. Ela simplesmente estava retratando, fazendo um filme. Um filme muito bonito, por sinal. Muito bonito, muito bem feito tecnicamente. Então esse discurso acaba sendo usado para valorizar a obra dela, independente, né, do significado desse período histórico e do que ela estava registrando, né? E aí, o que a Susan vai chamar a atenção nisso aqui, e que eu acho que isso aqui é muito contemporâneo também, é o fato de que, nesse momento, especialmente do filme, do Triunfo da Vontade, que é o momento que o Hitler ascende ao poder e ela registra a passeata dele, assim, sendo recebido pelo público. Parece que é um evento histórico que está acontecendo, ela está registrando, né? Como a gente hoje em dia vê na TV um presidente sendo, né, tomando posse. Mas aí o que ela vai falar é que tudo foi planejado para o filme. Toda aquela cena, tudo que aconteceu ali naquele dia, tudo foi feito pensando em ser filmado. Como um grande teatro, assim. Uma grande performance. Tanto dos nazistas, mas a maneira como o público está lá, a maneira como o público está disposto, tudo foi feito para ser filmado e para ela filmar esse filme. E é isso que ela está chamando a atenção, né? Que o documento, então, essa imagem, esse filme, não é só um registro de uma realidade, mas ela é a razão para que a realidade tenha acontecido. E pode até ser mais real do que o real, né? Pode se tornar mais realidade do que o que de fato aconteceu, no sentido de que era uma performance, mas fica como se fosse uma verdade, entendeu? Assim, e hoje a gente tem 1000 exemplos que a gente poderia pensar desse tipo de coisa, né? Tipo, nem que seja o vídeo do TikTok que alguém... toda hora eu vejo isso, assim, de pessoas comentando, né? Ah, é fake,
a pessoa tá atuando, não foi algo espontâneo, né? Assim, essa questão. A grande questão é a gente entender que toda realidade é questionável, né? Toda realidade é questionável e entender que essa relação entre um acontecimento da realidade e a produção de uma imagem, ela é muito mais íntima e muito mais... a imagem não é só um objeto que se produz, né? A imagem, ela é um sujeito que produz essa realidade também. É essa a questão, assim, né? Tipo, a gente já falou sobre isso. Não se vive da mesma forma algo que tu vai fotografar ou não fotografar, que tu vai filmar ou que tu não vai filmar, né? A gente vive diferente, a gente se comporta diferente, a gente atua, a gente performa, inconsciente ou conscientemente, e cada vez mais, né? Assim, então, assim, essa relação da imagem como algo que não simplesmente registra uma realidade, mas que faz com que aquela realidade aconteça daquele jeito. Isso é muito poderoso. É muito poderoso, assim, né? Seja no sentido nazista, fascista, e que talvez seja por aí que a gente está se encaminhando, né? Numa lógica meio nazismo, fascismo digital, sei lá, mas também no sentido das escapatórias, né? Das quebras, das mudanças, dessas outras coisas que a gente está falando também, dessas tentativas de produzir diferenças, transformações, né? As técnicas vão estar sendo usadas por todos. Né? A gente pode ter mais ou menos consciência, a gente pode ter mais ou menos agência e desejo de se colocar como agente disso. Tem gente que não se importa, né? Mas no caso a gente como artista, a gente como pessoas que estão aqui pensando sobre isso, acho que a gente se importa, né? Então acho que essas questões são muito importantes, assim, quando a gente fala de espectrofagia, especialmente. E da ideia da plasticidade da existência, né? No sentido de construção, né? Plasticidade no sentido de plasmar, construir, moldar, através de práticas artísticas de produção de imagem ou de texto, enfim. Mas entender que, em algum nível, aquilo está produzindo uma realidade. Não quer dizer que seja total, não quer dizer que seja a realidade geral, né? Assim, estou produzindo a realidade do mundo. Não, mas assim, alguma realidade aquilo ali está produzindo. Alguma transformação aquilo ali vai estar produzindo. Qual é a tua... Vou falar consciência, tá? Não sei se é a palavra certa. Qual é a tua consciência desse processo, né? Tá só indo ou tá pensando sobre isso também? Acho que são questões de se localizar nesse ponto mesmo. Assim. De se localizar como agente. Ator dessa produção. Seja no sentido de quem produz a imagem, mas entender que as imagens que tu produz também têm as suas produções. Né? Também estão produzindo suas agências. Não como a gente como senhor e a nossa obra como escravo. São interagências, né? São interrelações. Pensar um pouco sobre isso, né? Assim, tentar pensar mais sobre isso. Acho que isso perpassa também um exercício espectrofágico. Ai, nossa, canseira. Mas era isso, gente, as coisas que eu tinha pensado. E aí, no próximo encontro, então, vai ser Imagem, Poder e Liberdade. Com detalhes, filmes de Barbie e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. São 2 filmes que eu gosto muito, que eu acho que falam muito sobre essa questão da imagem, assim. E aí tem o texto da Monzã, que eu vou passar para vocês. Eu considero ele mais difícil que o da Donna Haraway. Assim, Mas dá uma olhada, tenta, assim. Vai que rola alguma coisa, assim. E também o que for, né? Às vezes a gente acha que não entendeu nada e alguma coisa que a gente entendeu é mais legal do que, né, o que a autora está falando, por exemplo. Então acho que... Você fez uma espécie de escadinha, tipo, do mais fácil pro mais difícil? mais ou menos. Não, eu acho que eu tentei ir do espectrofagia mais direto, né? E aí para uma coisa mais complexa no sentido de poder, assim. Todos esses textos estão falando sobre coisas parecidas, né? Assim, mas tem um ângulo diferente, assim.
Mas tem. Se vocês não conseguirem ler de qualquer forma, eu também já fiz aqui a separação de vários pontos pra gente conversar. É mais pelo exercício mesmo, assim, né? Mas sem pressão também. Você se importa se a gente terminar mais cedo hoje? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu tô... Ah, tá. Algum comentário, gente? Alguma coisa? Alguma questão? Antes da gente finalizar. Eu tô meio decantando. A gente falou. Tá, muito... Não tenho comentários agora. Quem sabe depois? Sim. De madrugada, no grupo. Pode mandar. Vocês me avisem, tá? Se eu estiver muito acelerado. Eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu posso tentar desacelerar um pouco. Mas, de qualquer forma, eu acho que as coisas vão voltando também, né? Assim, hoje, por exemplo, a gente retomou várias coisas que a gente conversou antes. Assim. A ideia é que um assunto vá se conectando com o outro também. E uma coisa que é importante, daí esse próximo encontro vai ser a partir desse texto, da questão da imagem do poder, que é bem bacana. E aí, gente, no próximo a gente vai começar mais focado nos trabalhos, nos processos de vocês. Então, uma coisa que eu sugiro é que vocês já comecem a pensar assim, se vocês vão seguir no que vocês já estão fazendo, ou se tem alguma coisa diferente que vocês estão pensando, ou se alguma coisa, sei lá, nessas conversas, de repente aí alguma coisa que vocês pensaram diferente do que, né, assim, alguma coisa que surgiu aqui que vocês podem ter pensado diferente, gostariam de experimentar, fique à vontade, tá? Mas aí no próximo encontro vai ser o último encontro de conversa sobre texto, e a partir de então a gente vai ter 5 encontros para a gente ir vendo os processos de vocês, tentando encontrar diálogos com essas questões que a gente discutiu, mas também com os diálogos com as questões que vocês pensam, tá? Não se sintam na obrigação de ilustrar as questões que a gente está discutindo aqui, né? Assim, a ideia é misturar conscientemente, sem ser de qualquer jeito, né? Sem ser daquele jeito que, como se não importasse, né? Assim, misturar as coisas que nos importam, acho que talvez seja por aí, assim. Da gente misturar aqui as coisas que nos importam. Eu tô trazendo para vocês as coisas que me importam, as coisas que mexem comigo, as coisas que eu leio e eu acho que são bacanas, assim, que fazem pensar sobre um monte de coisas da vida. E aí vocês vão trazer as de vocês também e a gente vai fazer essa mistura. Certo?